Estou aqui representando a EHS Consultoria e é um prazer poder falar com vocês, né, a respeito da ergonomia no home office, que é um assunto que está em pauta atualmente. Relativamente é um assunto novo no Brasil, essa modalidade de trabalho que é o home office, o teletrabalho. Nós vamos ver que tem alguma diferença, né, entre as duas modalidades. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade em interromper, em chamar, que eu gosto desse bate-papo, ok? Vou passar o slide aqui. E aí eu lanço essa pergunta, né? Que a gente, se o nosso lar ele está preparado para o home office. Essa foi uma realidade que para muitos foi imposta em relação à pandemia, né? Em função da pandemia. E aí o nosso lar ele está preparado, né? Para a gente exercer as nossas funções laborais em algum ambiente, seja num quarto, num escritório. Será que a nossa residência, a nossa casa, não só a parte física, mas também a nossa família, ela está preparada para receber, né, nos ter ali no lar trabalhando? E aí eu trouxe uma foto que ela ilustra ali um posto de trabalho informatizado. A gente pode ver ali uma cadeira adequada, né, um computador, um tablet. E aí eu trouxe uma outra foto de uma realidade que essa foto, inclusive, é de um posto de trabalho de um amigo meu, tá? Ele é professor universitário de Universidade Federal, e aí ele estava dando as aulas de forma remota. E aí, como ele estava em isolamento domiciliar, né? Isso aí é na chácara dele, então ele teve que montar o posto de trabalho lá para poder dar as aulas dele, né? Isso um professor de uma instituição federal. E aí, essa pergunta ela vem a calhar: será que o nosso lar está preparado para esse home office? E as empresas, né? Será que elas estão também preparadas para adotar esse novo regime de trabalho? Lembrando que o home office, né, o teletrabalho, na verdade, o home office ele está dentro do teletrabalho. Nós vamos ver sobre isso agora mais à frente. Ele é bem recente no Brasil, né? Ele foi introduzido na reforma trabalhista em 2017. E aí, a partir daí, né, de forma muito tímida ainda, a gente tem algumas... as empresas foram adotando essa modalidade de trabalho, e agora na pandemia não teve jeito, né? Foi basicamente a única alternativa aí para continuar as atividades normais da empresa. Foi até para proteger, né, para proteção dos seus trabalhadores, foi adotar o home office. E aí, nós trouxemos aqui os três principais conceitos, né, que a gente gostaria de discutir aqui hoje, né, e os desdobramentos desses conceitos na saúde mental e física dos trabalhadores, que seria o que é ergonomia, o que é o próprio home office e o teletrabalho. Tá? Nós temos algumas visões, né, eu acredito que alguns de vocês têm uma visão sobre o que é cada um desses itens aí, e nós vamos discutir um pouquinho mais a fundo. Então, começando pela ergonomia, a primeira coisa que eu queria, até para tirar esse paradigma, né, essa visão um pouco, às vezes, distorcida da ergonomia, é que a ergonomia não é cadeirologia. A gente está acostumado a ver ergonomia muito quando a gente fala cadeira, mobiliário, mesa, né, a gente vê muito esse aspecto sendo relacionado à ergonomia. Na verdade, essa é só uma parte da ergonomia, que é a ergonomia física, né, que olha isso, dentre outras coisas, por exemplo, postura, né, o próprio mobiliário, ferramentas. Então, essa parte de mobiliário, ela está dentro da ergonomia física. Nós temos a ergonomia organizacional e a cognitiva. Então, a primeira coisa, essa frase é de um artigo da Ada Ávila Assunção, que é a ergonomia, a cadeirologia e o mito da postura correta. Esse artigo é um artigo de 2004, ele é muito interessante a leitura, porque ele mostra justamente esse erro, né, das pessoas associarem a ergonomia somente a uma postura correta ao sentar no computador. E a ergonomia é muito mais do que isso. Ela procura entender a relação do homem com o trabalho, né, e a partir desse entendimento ela vai aplicar teorias, métodos, né, para poder otimizar essa relação. Essa relação ela tem que se tornar confortável, né, otimizada, e esse trabalhador que trabalha de uma maneira confortável, ele é mais, para a empresa, ele é mais produtivo, então todos têm a ganhar, o trabalhador e a empresa.
E aí uma definição mais abrangente, né, da Associação Brasileira de Ergonomia é justamente o que eu disse, né, que ela procura entender primeiro essa interação do ser humano com o sistema, lembrando que a ergonomia ela não está presente só no trabalho, tá? A ergonomia ela está presente também no dia a dia. Um bom exemplo é quando a gente pega um carro emprestado e a gente entra nesse carro, a primeira coisa que a gente faz é ajustar o banco, o retrovisor, o volante, enfim. Quanto mais flexível é esse posto de trabalho, esse sistema, é melhor, porque ele vai abranger o maior número de pessoas, né? Porque nós sabemos, temos pessoas mais altas, mais baixas, mais gordinhas, mais magrinhas, então, quanto mais flexível é esse posto de trabalho, melhor. Então, ela vai aplicar, após esse entendimento dessa relação do ser humano com o sistema, ela vai aplicar teorias, princípios, dados e métodos nesses projetos, sempre com o objetivo de otimizar o bem-estar humano e esse desempenho global do sistema. Então, quando a gente fala em ergonomia no Brasil, nós temos a norma regulamentadora 17, que inclusive essa semana nós tivemos um relatório de análise de impacto, né, que a norma, a NR17, ela vai ser atualizada, provavelmente em outubro nós teremos uma nova NR17, mais atual, mais otimizada. Mas para quem tiver curiosidade, pode consultar, porque lá vai dispor sobre mobiliário, sobre organização do trabalho, sobre a questão de fatores ambientais, né? Ruído, temperatura, por exemplo. Qual que é a temperatura ideal num ambiente de um escritório, por exemplo? Lá na NR17 vai estar falando, né? Qual que é a cadeira ideal, o que eu tenho que olhar num assento na hora de adquirir. Lá na NR17 você vai ter o item sobre isso. Então é interessante as empresas e os trabalhadores, né? Quanto mais informação, melhor. Então, o objetivo da ergonomia é sempre transformar o trabalho, proporcionando o bem-estar, o conforto, segurança, produtividade e qualidade. Então, sempre, né, quando a gente tem um projeto ergonômico numa empresa, quando esse trabalhador ele trabalha confortável, ele tem ali o bem-estar no trabalho, né? Ele trabalha seguro, ele vai ser mais produtivo e vai trazer mais qualidade para a empresa. Isso aí, várias empresas aí já sabem disso, né? Algumas empresas adotam sistemas de trabalho bem modernos e flexíveis. O próprio home office é um exemplo disso, desde que ele seja bem planejado, bem estruturado e bem executado. Então, esse trabalhador ele vai estar mais satisfeito, ele vai produzir mais. Então, a ergonomia sempre tem esse objetivo. O outro conceito, dentro daqueles três, né, que eu falei no início, nós já falamos sobre ergonomia, agora nós vamos falar sobre o home office. O que é o home office? Né? Como eu disse, o home office está dentro do teletrabalho. Então, resumindo para vocês, o home office seriam as mesmas atividades que o trabalhador ele exerceria dentro da empresa, no ambiente corporativo, porém ele está exercendo em casa. Então, ele vai fazer o uso ali das tecnologias de informação e comunicação, né, que são softwares de comunicação, enfim. O próprio Microsoft Teams é uma tecnologia de informação e comunicação. Então, ele vai fazer o uso dessas tecnologias ou não, tá? Depende aí da atividade. E ele vai fazer as mesmas atividades que ele fazia no ambiente corporativo, ele vai fazer em casa, tá? Dentro do home office, você tem, né, algumas, como eu disse, é uma coisa bem nova, mas uma das principais diferenças do home office para o teletrabalho é o controle de jornada pelo empregador. Então, algumas empresas, elas têm softwares, têm tecnologias que controlam essa jornada de trabalho, mesmo o trabalhador estando em casa. Isso é interessante, né? Até para a gente evitar que demandas fora de horas sejam solicitadas ao trabalhador, inclusive nos seus períodos de descanso. E nós vamos ver que isso é um fator, né, como a gente está falando sobre ergonomia comportamental, esse é um fator de risco para estresse, né, no teletrabalho. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, no home office, nós temos o controle de jornada pelo empregador e uma dúvida que é muito comum, o pessoal pergunta muito, quem deve fornecer os equipamentos, né, no trabalho, enfim. No home office, tá? Jurisprudências aí, por isso que é interessante o jurídico da empresa estar envolvido nessa mudança aí.
no home office, essa prerrogativa é sempre do empregador, tá? De fornecimento de equipamentos, os treinamentos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu vou falar sobre algumas dicas gerais de ergonomia para vocês no final. Então, esses treinamentos, os equipamentos, o feedback, todo o suporte, ele tem que ser estruturado, né, pelo empregador, no caso do home office, ok? E o teletrabalho, né? Qual que é a diferença principal do teletrabalho? No teletrabalho, você já não tem o trabalhador, ele faz a partir de qualquer lugar, ele não necessariamente precisa trabalhar de casa. Um exemplo que eu dou, imaginem um corretor de seguros ou um inspetor de seguros, né? Quando acontece um sinistro no carro de algum cliente da corretora de seguros ali, ele tem que se dirigir até aquela cidade ou até aquele local para poder fazer a inspeção, né, para poder ver se concede ali o seguro ou não. E aí ele precisa preencher no software dele ali, dentro da oficina, às vezes esse carro já está dentro da oficina de lanternagem, pintura, então ele senta ali numa salinha e aí ele vai preencher, vai mandar o relatório para a empresa dele, que às vezes está numa capital. Então, esse é um exemplo claro de teletrabalho. Ele não precisa estar em casa, necessariamente, fazendo a sua jornada. E outra, no teletrabalho, nós temos a questão do acordo, né? É feito um acordo entre o empregador e o empregado, certo? Aonde nesse acordo vão estar explícitos ali as questões de equipamentos, fornecimento de equipamentos, ressarcimentos, né? No caso desse, que eu citei esse exemplo do inspetor de seguros, ele viaja, então ele tem que ter um ressarcimento ali em relação à sua viagem, se ele usa o seu carro próprio ou não, o seu notebook ou não. Algumas empresas alugam, né, o notebook do empregado, eu já vi isso acontecendo em algumas vezes. Então, no teletrabalho, você não necessariamente precisa estar em casa, tá? Um exemplo, eu trouxe aí uma foto, vocês já devem ter visto, né, o Starbucks lá nos Estados Unidos. Você tem a figura de vários trabalhadores ali, que ele pode estar numa cafeteria, ele pode estar em outros locais sem ser na residência dele, tá? E no teletrabalho você também usa as TICs, né, que são as tecnologias de informação e de comunicação. Como eu disse, na reforma trabalhista de 2017, no artigo 75B, ele traz ali sobre o teletrabalho. Na reforma trabalhista, ele não cita ainda sobre o home office. Então, por isso que tem essa confusão ainda, é uma coisa bem nova, ainda veio uma pandemia no meio, né? Então, é uma discussão recente. E quais são as vantagens do teletrabalho e do home office? Então, nós temos aí autonomia para organizar as tarefas. Como eu disse, empresas modernas, elas sempre oferecem flexibilidade para os trabalhadores, né? Você tem um objetivo ali, que é cumprir com uma certa tarefa, porém a forma como isso vai ser feito, isso é negociado, isso é mais flexível, tá? Um exemplo, eu cito aqui, né? Nós temos algumas formas de organização do trabalho. Lá na Volvo, né, na Suécia, eles têm um sistema de grupo semi-autônomo. Então, assim, para quem quiser dar uma pesquisada, é bem interessante. Você tem ali o objetivo, que é, às vezes, construir um caminhão ou um veículo, e aí é uma equipe que ela decide ali os papéis de cada um, como que vai ser feito, enfim. E, no final, eles têm que entregar o material, no caso, um carro, um veículo. Então, é bem interessante. A gente vê isso muito também, essa questão da autonomia e flexibilidade, em trabalhos mais tecnológicos, né, que envolvem tecnologia. Então, no teletrabalho, a gente tem essa autonomia para organizar as tarefas, certo? Maior flexibilidade de horários e também de tarefas, maior interação com a família, que é um ponto muito positivo, né? A gente, nessa correria do dia a dia, no estresse e tudo, a gente passa, né, tanto no percurso de ida ou vinda do trabalho, pode acontecer muita coisa. Então, a gente estando perto da família é um fator positivo. Menos exposição à violência e estresse em deslocamentos, né? Nos grandes centros aí, o pessoal fica 1, 2 horas no trânsito ali, às vezes acontece alguma coisa, um acidente. Quem mora em regiões mais violentas aí também está exposto, né, nesse percurso, no trajeto ao trabalho, a essa violência. A gente vê várias notícias aí do Rio de Janeiro, o pessoal no metrô ali, passando em certas regiões, né, quando tem
incursões nas favelas, na polícia, enfim, é uma violência que o pessoal está exposto. Então, no teletrabalho, a gente não tem isso. Aumenta as possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, é também um ponto positivo. Os trabalhadores que possuem alguma deficiência, em vez deles, né, a questão do deslocamento também, às vezes os centros não estão adaptados para o cadeirante ou para uma pessoa com deficiência física, auditiva, visual. Então, em casa, você pode ofertar essa modalidade que é uma oportunidade para essas pessoas com deficiência. E economia de custos e espaço para a empresa, né? A empresa, ela deixa ali as contas de luz, água, às vezes até de aluguel ali da empresa, elas vão diminuir muito, porque o trabalhador vai estar em casa. Então, tem essa economia também. Mas, como nem tudo são flores, né? A gente tem as desvantagens do teletrabalho e do home office. E aí vai entrar no nosso assunto principal aqui, né, que é comportamental, que é o isolamento profissional. Então, se eu não tenho uma empresa, né, que ela planejou esse home office, ela não tem uma equipe de apoio para atender esse trabalhador, e eu não tenho um gestor engajado, né, aquele gestor que acompanha, que procura saber, que entra em contato periodicamente com o trabalhador para perguntar se está tudo bem, como é que está, se ele está precisando de alguma coisa. Então, esse trabalhador, se ele não tem isso, ele vai se isolar, né? A gente tem o isolamento profissional, ele não está em contato com os colegas de trabalho, e isso é um fator negativo, né? No ambiente de trabalho, querendo ou não, a gente tem aquelas pessoas que a gente pode conversar, trocar uma ideia, aprender. Então, no home office, a gente já não tem isso. Então, se eu tenho que me preparar, a empresa tem que se preparar para poder tentar contornar esse isolamento profissional. O conflito entre a vida familiar e o trabalho, nós temos aí em casa, né, várias distrações também, né, e tem esse conflito entre, às vezes, filhos, o casal também. Isso tem que ser bem conversado e bem estruturado dentro da família, né? Se eu tenho uma família muito grande, uma casa que moram muitas pessoas, então eu tenho que ter uma certa privacidade para exercer o meu trabalho. Isso tem que ser negociado dentro de casa, tá? E caso as tarefas domiciliares elas ultrapassam um certo limite ali da vida profissional, isso vai gerar um efeito negativo, né, psicológico, estresse, a pessoa não consegue dar conta daquela demanda por causa dessas interrupções. Falta de treinamento específico. Então, nós temos aí alguns trabalhadores, eles não se adaptam ao home office, né, pelo fato de, às vezes, ter alguma dificuldade com alguma tecnologia de informação e comunicação, né, principalmente os trabalhadores mais velhos, que não estão habituados, às vezes, com a tecnologia. Então, tem que ter um treinamento efetivo e, muitas vezes, isso não é ofertado. Tecnologias falhas, a gente tem aquelas famosas perdas de conexões, né, o software, vamos falar entre aspas, dá pau toda hora, a pessoa não consegue puxar alguma informação no software porque ele está com alguma falha. Então, isso tem que ser avaliado pelo profissional de tecnologia de informação. A baixa motivação profissional, o baixo reconhecimento também, isso está diretamente ligado ao isolamento profissional. Então, como eu disse, a empresa tem que se estruturar para poder contornar isso, né? Sempre motivar os seus funcionários. Agora, nessa época de pandemia, é complicado, mas o home office ele permite ao trabalhador também ir à empresa, né? De forma eventual, ele pode exercer as atividades da empresa e aí fazer atividade de motivação, alguma coisa que possa motivar esse profissional. Custos com equipamentos e contas domiciliares, a gente viu isso no home office por causa da pandemia como única alternativa, né, de várias organizações para continuar funcionando. Esses trabalhadores foram postos em casa, os equipamentos e foram, né, às vezes nem dispostos para esse trabalhador. Ele foi obrigado ali a montar o posto de trabalho com o que ele tem dentro de casa, e muitas vezes ele não tem uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um espaço adequado. Às vezes, onde ele vai trabalhar tem muito ruído, né? Então, assim, ele acabou tendo que arcar com os custos desses equipamentos e as contas domiciliares, né? Conta de luz, água. Consequentemente, isso vai aumentar por causa do maior uso, né, desses equipamentos elétricos aí. E a distração com atividades domiciliares. Isso aí também ocorre muito. Um artigo interessante que eu li fala sobre o home office
adotado, né, por trabalhadoras, né, do sexo feminino. Então, nesse artigo ele fala que as mulheres aí, né, estão expostas a gente já sabe a questão da dupla, tripla jornada, né, trabalham e tem que cuidar da casa, dos filhos, então no home office acaba que mistura tudo ao mesmo tempo. Então, e nesse artigo fala, inclusive, né, se essas mulheres elas têm parceiras, né, parceiros que ajudam dentro de casa, isso é um fator positivo. Agora, se esse parceiro ele não ajuda nas tarefas domiciliares, nas tarefas domésticas, isso é um fator de estresse. Essa mulher ela pode ficar estressada, inclusive fazer uso de álcool, né, para poder relaxar. Isso nesse artigo fala muito bem. Quem quiser, qualquer coisa eu posso ver com ele, eu posso encaminhar esse artigo para vocês, mas é um fator, né, a questão de você ser mulher, ter um companheiro que não ajuda nas tarefas domiciliares e ter crianças menores de 18 anos. Então, a empresa ela pode fazer um mapeamento disso, tá? O ergonomista, a equipe, nós vamos ver sobre uma equipe de implantação desse home office. Então, isso pode ser levantado para poder a gente tentar contornar isso da melhor forma. Aqui eu trouxe uma pesquisa, tá? As pesquisas elas estão acontecendo, vários artigos desses que eu trouxe são bem atuais, 2020, 2021. Então, como eu disse, é uma realidade nova, tá? Então, essa notícia, né, do Globo, do dia 27/5/2020, fala que uma pesquisa feita pelaquela plataforma LinkedIn, né, fala que 68% dos entrevistados que estão trabalhando em casa, eles têm trabalhado pelo menos 1 hora a mais por dia. E, além disso, trouxe alguns achados dessa pesquisa, 62% estão mais ansiosos e estressados com o trabalho do que antes, tá? 68% dos brasileiros que estão em casa têm trabalhado pelo menos 1 hora a mais por dia, com profissionais chegando a trabalhar até 4 horas a mais. Né? 24% se sentem pressionados a responder mais rapidamente, estar online por mais tempo do que normalmente estariam, porque você tem aquela questão, como eu disse, no home office é interessante ter a jornada de trabalho bem definida, inclusive com os momentos de pausa. Quando eu não tenho isso, e associado isso, eu tenho uma pressão do trabalho, onde eu tenho que responder em tempo, ou seja, eu estando online, é prerrogativa de eu responder na hora, às vezes até fora de hora, no meu horário de almoço, no meu horário de descanso, ou até após a minha jornada de trabalho. Isso é um fator estressante, tá? Eu costumo falar nas palestras, o uso do WhatsApp, ele é muito bom. O WhatsApp, ele é um aplicativo muito simples de usar, muito intuitivo, e isso gera facilidades. Agora, quando a gente vai usar de forma profissional, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque, principalmente em solicitações fora de hora, né? No horário de serviço, finais de semana, isso infelizmente acontece, e o trabalhador não é interessante, ele fica no estado de alerta ali. Isso pode gerar um processo psicológico, né? Um estresse, uma ansiedade, pelo fato dele estar, ainda mais numa pandemia, olha, eu tenho que dar conta disso aqui, porque eu já estou de home office, a empresa às vezes está demitindo, então eu tenho que dar conta, então ele se desdobra ali no seu horário de descanso para poder cumprir com aquela demanda. Essa pressão faz que os profissionais adotem posturas, né, algumas posturas para mostrar que mesmo em casa estão labutando muito. Então, 27%, né, desses trabalhadores entrevistados nessa empresa, nessa pesquisa, eles falaram que enviam e-mails fora do horário do expediente. 20% enfrentam dificuldades em conciliar o trabalho e cuidados com os filhos, e 22% consideram desafiador trabalhar com parceiro em casa. Foi o que eu citei, né, no caso das mulheres aí. Então, se vocês, mulheres aí que estão me escutando, né, vocês têm um parceiro que ajuda em casa, ele ajuda nas tarefas domésticas, ajuda com os filhos, isso é um fator positivo. Agora, se for o contrário, o estresse que pode gerar a respeito disso é um fator de risco já referenciado na literatura científica. Alguns aspectos psicossociais, tá? Isso antes da gente entrar na questão física, a sobrecarga, né? O excesso de tarefas, pressão de tempo e repetitividade. Nós também temos a subcarga, tá? Que pode ser um fator estressor também, ou seja, monotonia, baixa demanda, falta de criatividade.
Isso não é só no home office, tá? Isso é no trabalho como um todo, esses fatores psicossociais. A falta de controle sobre o trabalho, ou seja, baixo poder de decisão sobre o que e como irá fazer, isso é tradicional. Nós temos a forma de organização do trabalho que impera na maioria das empresas, é a divisão vertical, né? Onde a gente tem ali a gestão, né? A diretoria, e aí você tem ali no meio os trabalhadores de alguns dos setores, RH, manutenção, TI, e você tem ali o que a gente chama, entre aspas, de chão de fábrica, né, que são os trabalhadores da execução. Então, essa forma que a gente chama de divisão vertical do trabalho é a que é mais adotada atualmente nas organizações. Então, quando eu tenho um trabalhador que ele não tem um controle sobre o trabalho, ou seja, ele está ali meramente para executar, ele não se sente abraçado ali, ele não sabe o significado ou a importância que ele tem dentro daquele trabalho como um todo, tá? Então, é um fator psicossocial relevante. O distanciamento entre grupos de mandos e subordinados também é uma consequência da divisão vertical do trabalho. Quem aqui lembra daquele quadro no Fantástico do chefe oculto, né? O chefe, ele tinha que ir para o chão de fábrica para ver o que acontecia ali, e muitas vezes coisas que aconteciam que ele nem sabia que acontecia. Coisas, às vezes, alguns riscos até simples de serem solucionados, mas esse distanciamento, essa falta de comunicação, né, não chegava até ele essas coisas, porque ele estava preocupado em gerenciar a empresa, enfim, conquistar novos clientes, mas o que acontecia no seu próprio chão de fábrica ele não conhecia. Então, isso foi bem ilustrado nesse quadro, né, do chefe oculto. E é uma coisa que eu observo muito nas empresas, essa falta de comunicação, feedback, né? Algumas empresas modernas, elas têm espaços de diálogo dos trabalhadores, algumas demandas que eles, né, se sentem ali, que é preciso modificar alguma coisa, o próprio trabalhador ele tem que ter esse espaço aberto para poder falar com a organização do trabalho. Isso é muito interessante. O isolamento social no ambiente de trabalho, tá? Nós falamos no home office aqui sobre o isolamento profissional. No próprio ambiente de trabalho, às vezes, a gente encontra trabalhadores isolados, seja por uma questão, às vezes, esses trabalhadores já se encontram no processo de alguma morbidade, alguma doença, né? Uma lesão por esforço repetitivo, alguma doença psicológica. Então, a empresa ela já meio que isola esse profissional, os próprios colegas de trabalho. Então, isso aí é ruim. E conflitos de papéis, conflitos interpessoais e falta de apoio social. Tá? Esses são os aspectos psicossociais mais relevantes que a gente tem que entendê-los e tentar, caso isso ocorra na nossa organização, tentar contorná-los. E a ergonomia, ela é o ergonomista, né? O profissional ergonomista, a ergonomia bem implantada, uma gestão ergonômica eficaz, ela é capaz de identificar esses fatores e traçar melhorias, né? Indicações para melhorar essa relação entre o homem e o trabalho. No home office, especificamente, tá? Esse é um artigo do Idelberto Almeida, de 2020. Então, a gente fazendo um recorte do home office, a gente tem o seguinte cenário, né? O trabalhador ele sente dificuldades que não existiam antes, ele precisa fazer sozinho uma tarefa que antes era realizada com a ajuda de colegas, ele precisa fazer o trabalho sem os equipamentos indicados como ideais, nós já falamos sobre isso, ele precisa usar equipamentos e recursos novos ou diferentes dos habituais, é forçado a fazer algo que deveria ser adiado, feito por outro colega ou com a ajuda de colegas ou com materiais que não estão disponíveis, precisa prolongar a jornada ou acelerar a forma de trabalho de modo não usual, e sem receber ordens de ninguém, se sente forçado a fazer algo tendo que fazer mais rápido e nem sempre com os recursos indicados. Tá? Então, esses foram alguns aspectos que o Idelberto ele levantou no artigo dele em relação aos fatores psicossociais do home office e a Covid-19. E aí, diante desse cenário, como a ergonomia pode contribuir no home office, no teletrabalho? O primeiro aspecto aí é auxiliar no planejamento. Então, toda organização, ao implantar ou querer implantar um home office, é interessante que ela monte um grupo de implantação. Tá? É um grupo multiprofissional, onde ele é composto, nós temos aí os recursos humanos, o pessoal da tecnologia da informação, jurídico, comunicação, o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho,
que é o pessoal, né, do setor de negócios, o ergonomista, ou seja, vai se montar um grupo de multiprofissional, onde esse grupo ele vai auxiliar na criação de uma política, tá, que irá orientar o processo de teletrabalho. Então, quando a gente planeja esse teletrabalho home office, é muito melhor. Inclusive planejando com várias cabeças ali pensando nisso, tá? Inclusive com a participação dos trabalhadores. E aí, a gente pode pensar num grupo piloto, ou seja, feito um teste com um grupo reduzido de trabalhadores, tá? E aí, faz essa implantação no home office com esse grupo piloto e analisa os resultados, tá? Junto com a empresa e os colaboradores. E aí, além disso, o ergonomista também, ele pode sensibilizar os gestores e os trabalhadores sobre os aspectos ergonômicos no home office teletrabalho. Nós vamos ver sobre alguns aspectos desses, eu já citei aqui alguns, tá? Nessa, a questão dos fatores psicossociais, né? Enfim, as vantagens e desvantagens do home office. Então, tudo isso o ergonomista, junto com essa equipe, os trabalhadores e a empresa, eles podem entender e traçar objetivos, né? Traçar estratégias ali para contornar isso. Uma sugestão de leitura que eu falo para vocês é a cartilha, tá? da Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Telecomunicações. Então, eu tenho aí o link, tá, da Sobrate. Eu recomendo que ele é uma cartilha bem simples, né, uma linguagem bacana, e elas fala muitas estratégias que podem ser adotadas pela empresa para implantar o home office. Essa estratégia do grupo aí, né, desse grupo multiprofissional, tá aí o grupo piloto, né, esse projeto piloto de home office também é uma dica, né, é uma orientação dessa cartilha. Então, vale muito a pena a leitura. Então, em segundo lugar, o ergonomista pode dar suporte aos colaboradores e gestores, indicar os melhores equipamentos, cadeira, suporte de notebook, né, suporte para os pés, suporte de documentos, qual que é a melhor iluminação, o ruído adequado, enfim, fazer essa avaliação, treinar e sensibilizar, né, ergonomia de participação, auxiliar no correto ajuste do posto de trabalho, ou seja, o trabalhador tem todos aqueles equipamentos, mas ele não sabe a melhor forma de se ajustar, né, como ajustar a cadeira, enfim. Então, o ergonomista pode auxiliar nisso, articular junto aos gestores os riscos ergonômicos levantados ou referenciados pelos trabalhadores para a resolução efetiva, ou seja, o ergonomista ele vai ser o link, ele pode ser o link entre os trabalhadores e a gestão, né, onde os trabalhadores, o ergonomista, ele pode lançar a mão de questionários, até de forma online, para perguntar para esses trabalhadores como que está a questão ergonômica, né, psicofisiológica, e aí ele vai processar esses dados, esses achados, verbalizações, né, percepções desses trabalhadores e levar até a gestão para a gente poder levar um ambiente confortável para esse trabalhador e facilitar o diálogo entre a gestão e os trabalhadores. Como eu disse, né, eu dei o exemplo lá do chefe oculto, lá, aquele quadro do Fantástico. Então, quando a gente tem uma falta de comunicação, ela é muito fragmentada, a empresa tem muitos compartimentos, né, muitos setores que não conversam entre si, e isso o ergonomista pode tentar juntar, né, as linhas aí de cada setor para um diálogo efetivo. E, por último, avaliar e mitigar os riscos ergonômicos, né, sempre realizar a avaliação ergonômica preliminar, que vai ser uma exigência agora da nova NR17. Então, as empresas já têm que se preparar para isso, né? O ergonomista fazer essa avaliação ergonômica preliminar, que é uma avaliação mais simplificada, tá? E aí, aqueles setores, aquelas situações mais complexas, ele vai indicar a realização da análise ergonômica de trabalho. Então, a análise ergonômica do trabalho, ela só é indicada em situações complexas. Agora, situações que são simples de serem resolvidas, por exemplo, na avaliação ergonômica preliminar, o ergonomista identificou que a empresa, ao adotar o home office, ela adotou um software, tá, de comunicação, que esse software é ineficaz e os trabalhadores têm muita queixa a respeito disso. Então, uma forma simples, de forma preliminar, é o quê? Seria reavaliar o uso desse software. Às vezes, ver alguma outra opção. E aí, indicar a empresa e acompanhar, tá? Não é só indicar e apontar o risco. A empresa tem que fazer gestão disso. O ergonomista, a equipe do SESMIT,
ela tem que fazer a gestão disso aí. Então, é ver quem é o responsável por modificar isso, implantar e acompanhar. Aquele ciclo, é o PDCA, né? Auxiliar na gestão e resolução dos riscos ergonômicos, eu já falei aqui agora. Realizar análise ergonômica das situações de maior complexidade, né? Também disse, né? Como é uma confusão muito comum, né? As pessoas, até a própria fiscalização exigia uma AET, né? Uma análise ergonômica do trabalho da empresa inteira. Na verdade, a AET ela só é para casos mais complexos. Tá? O ideal é a avaliação ergonômica preliminar, já resolver os problemas que já podem ser resolvidos de antemão, e aí os problemas complexos se faz a AET. E monitorar os resultados, tá? É a gestão. Outro fator na saúde e segurança do trabalho que a gente tem que melhorar muito é a questão que basta eu ter uma análise ergonômica do trabalho, eu tenho um PPRA, um PCMSO, que eu estou dentro da lei. Na verdade, a gente está vendo isso com a nova NR1 e a própria nova NR17, o PGR, o GRO, né, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que são prerrogativas que já estão sendo implantadas, tá, pela Secretaria de Trabalho, e o foco grande vai ser a gestão. Não adianta eu ter o documento, não adianta eu ter a avaliação, sendo que eu não faço gestão disso, eu não mostro os resultados, eu não monitoro, tá, eu não implanto. Antigamente a gente tinha muito isso, né? A gente falava que eram os famosos laudos cartoriais, né? As análises legalistas, ou seja, basta eu ter que eu estou dentro da lei. E na verdade não. Agora, principalmente com o gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR, que é o Programa de Riscos Ocupacionais, e a própria nova NR17, isso vai mudar, o foco vai estar na gestão. E aí, o que é avaliar no posto informatizado de trabalho, né? O que eu tenho que avaliar? O mobiliário, a postura predominante, geralmente é sentada, a atividade de trabalho, o que esse trabalhador ele realiza, quais são as tarefas, as exigências mentais, tá? Os fatores ambientais, ruído, iluminação, temperatura, momentos de pausa, se esse trabalhador ele tem condições de fazer momentos de pausa, que às vezes o trabalho é tanto, tá? É muito, o conteúdo do trabalho é muito, e esse trabalhador, mesmo com as pausas ali que a legislação fala, ele não consegue fazer a pausa. Então, isso também é um fator que tem que ser observado, tá? Mesmo ali, não, você pode fazer a pausa, você pode sair do seu posto de trabalho, porém, é dado muitas tarefas para esse trabalhador, ele não consegue cumprir essas pausas. Equipamentos do posto de trabalho, né? O suporte de monitor, teclado, suporte de notebook, enfim, esses equipamentos. O layout desse posto de trabalho, nessa foto mesmo, por exemplo, a janela, né, a fonte de luz natural, é interessante que esteja igual a essa foto, tá? Ao lado do trabalhador, ao lado do posto de trabalho, nunca na frente ou atrás, porque isso pode gerar ofuscamento para esse trabalhador, tá? Então, eu tenho que observar esse layout também. Quem está em casa tem um escritório ou separou um local em casa para poder montar um posto de trabalho, por isso que é interessante que o ergonomista participe disso, que aí ele vai dar as dicas necessárias ali para montar esse posto de trabalho em casa. A organização do trabalho, né? Quem vai fazer, como vai ser feito, qual que é o tempo, né? A jornada, enfim, tudo isso está dentro da organização do trabalho. E agora, né, para a gente finalizar, nós vamos dar algumas dicas ergonômicas gerais. Nós falamos alguns fatores, principalmente organizacionais, psicossociais, né, fatores psicológicos aí relacionados ao home office. E agora nós vamos entrar na parte física, que a ergonomia é muito lembrada, né? Então, se eu colocar no Google lá ergonomia e for nas imagens, eu vou achar muitas figuras parecidas com essa, onde eu tenho ali a postura correta, né? A coluna ali mais ereta, enfim. Eu falo que para a gente, atualmente, né, os estudos mais atuais sobre postura, eles falam o seguinte, nós não devemos achar que a nossa coluna vertebral, tá, ela é fraca, que a nossa coluna vertebral ela não pode ficar em certa posição, porque senão ela vai gerar algum tipo de doença. É frágil, tá? A nossa coluna ela é uma estrutura bastante forte e nós não devemos pensar que por causa de uma postura errada ou um movimento que eu fiz, aquilo foi o determinante para o aparecimento de dores. Na verdade, a dor lombar, né, ou lombalgia, ela é multifatorial.
Quando a gente fala em trabalho sentado, a gente pensa logo na coluna lombar, né? E guidelines recentes, né, sobre lombalgia internacionais, eles falam que a dor lombar ela é multicausal, ela não tem uma causa específica. Então, eu não posso virar e falar assim, é porque eu fico muito tempo sentado no trabalho que eu tenho dor lombar. Na verdade, a própria experiência de dor, ela né, perfaz, ela satisfaz ali muitos quesitos, inclusive psicossociais. A própria percepção do usuário, daquele paciente sobre a dor, se ele tem catastrofiza essa dor ou não, se ele é mais tolerante, isso tudo vai influenciar. E 90% das dores de coluna, né, as dores lombares, elas são inespecíficas, ou seja, ela não tem uma causa definida. Então, assim, só 10% dessas dores lombares, elas têm uma causa específica. Geralmente é uma hérnia de disco, uma protusão discal, mas isso vai gerar alguns indicadores que nós, né, profissionais de saúde, a gente observa nesse paciente que vão falar isso. Agora, 90% das lombalgias, elas não têm uma causa definida. Então, eu não posso simplesmente culpar único e exclusivamente o posto de trabalho ou a postura sentada como o principal causador de dores aí na coluna, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, que a gente, como regra geral, esse posto de trabalho ele tem que ser o mais flexível possível, tá? Então, essa cadeira ela tem que me oferecer ajuste de altura do assento, tá? Ela tem que me oferecer ajuste de inclinação desse encosto aí das costas, esse encosto ele tem que vir para frente ou para trás e de altura, tá? Para cima ou para baixo. Essa cadeira tem que ter 5 rodízios, ela tem que ter a borda arredondada e acolchoada. Então, vocês viram lá no início, no primeiro slide da apresentação, aquele posto de trabalho do meu amigo que é professor, ele era uma cadeira, né, fixa, né, essas cadeiras de mesa de jantar aí do lado externo, e ele adaptou algumas espumas, né? Então, assim, essa cadeira ela tem que ter essa base arredondada e acolchoada. E essas regulagens que eu disse aí. Se você puder colocar, né, apoiar o antebraço na mesa e ele ficar numa posição neutra, o punho ali numa posição neutra em relação ao... não sei se dá para vocês verem a setinha do meu cursor, mas ele tem que estar numa posição neutra aqui em relação ao tampo da mesa. Se vocês puderem apoiar, tudo bem. Se não puderem, vocês podem usar o apoio de antebraço da cadeira. Esse apoio é interessante que ele tenha regulagem para cima, para baixo, para frente e para trás. Ou, se o trabalhador puder apoiar na mesa, ele pode até retirar esse apoio de antebraço aí. Na verdade, esse apoio, pessoal, ele é muito utilizado, ele é mais pensado para você apoiar a mão nele para levantar da cadeira, tá? Eu já atendi algumas empresas onde esse apoio estava atrapalhando o trabalhador de chegar próximo à mesa. Então, ele ficava em um espaço grande, ele acabava inclinando, né, a coluna para frente, ele não apoiava a coluna no encosto, e isso gerava desconforto. Então, por causa do próprio apoio de antebraço, que não era regulável, a gente tinha o trabalhador se adaptava, ele se moldava de uma forma ali não muito biomecanicamente favorável, né? E isso gerava desconforto. É bom ter um espaço ali, aquela parte de trás do joelho, tá? É bom você ter um espaço ali entre essa parte de trás, que a gente chama de fossa poplítea, né? É um nome bem esquisito, mas essa parte posterior do joelho e a cadeira. A gente tem que ter um espaço ali entre a parte posterior do joelho e a borda da cadeira ali, do assento. Se você fez essas regulagens ali, sempre a visão, tá? No nível ali da altura do notebook, né? Do visor, ele tem que estar na mesma linha de visão do trabalhador, tá? Então, é interessante, se não tiver, colocar colocar um apoio de monitor aí, né, um suporte de monitor que seja regulável, ou se não tiver em casa, pode colocar resma de papel, livro, mas que seja que ele coloque ali na mesma linha de visão desse trabalhador. E nas pernas ali, a gente pode adotar o apoio de pés, caso, tá, eu fiz essas regulagens aí acima e o meu pé ficou flutuando, tá? É interessante que esse pé esteja apoiado no chão. Nós temos hoje no mercado apoios de pés com regulagens de altura e inclinação, que é interessante, como eu disse, quanto mais flexível, melhor, tá? Então, eu posso colocar e apoiar meus pés ali. As mulheres aí, principalmente, né,
elas podem fazer o uso do apoio para os pés por causa da estatura menor que os homens. E outra coisa também que é interessante é você não ter nenhum objeto ou nada ali nesse espaço aí, né, das pernas. Você tem que ter esse espaço livre. Nós vamos ver sobre isso mais à frente. Então é interessante que você tenha ali esse espaço livre até para você mudar a postura. Sérgio, qual que é a postura ideal para o trabalho sentado? A postura ideal, pessoal, ela não existe, tá? Na verdade, o que a gente procura fazer é falar algumas posturas em que o corpo ele trabalha numa posição mais fisiológica, que a coluna vertebral, principalmente, ela trabalhe numa posição fisiológica, ou seja, que mantém as curvaturas normais dela, tá? Nós temos curvaturas na coluna, lordose, cifose, tá? Então, é interessante que ela tenha essa posição neutra. Agora, falar para vocês que existe uma posição, uma postura que ela é ideal, por exemplo, se eu manter essa postura aí, tentem fazer esse teste, mantenham essa postura aí durante 5 minutos, tá? Vocês vão ver que vocês não vão, uma hora vai gerar um desconforto, vocês vão ter que fazer um ajuste. E isso que é o recomendado, tá? Então, guardem essa frase, a melhor postura é sempre a próxima, ok? Porque isso remete à questão do revezamento de posturas. Então, você tem empresas hoje com trabalho informatizado que o trabalhador ele pode trabalhar em pé, a mesa ela sobe, tá? Às vezes um mecanismo automático ali, e ele trabalha em pé, tá? Alguns telemarketers aí já adotam isso também. Então, ele escolhe se quer trabalhar em pé, sentado. Então, esse que é o ideal, é o revezamento, tá? A postura mantida, ela é prejudicial. Aqui, como eu disse, né, na figura esquerda, o espaço para as pernas, tá? E quem utiliza notebook, o notebook ele é um dispositivo pensado para mobilidade. Se você utiliza ele de uma forma constante, você tem que transformá-lo no CPU, tá? Eu falo isso para ficar mais fácil de entender, ou seja, você vai usá-lo, né? Utilizar um monitor, um teclado e um mouse. Eu gosto de usar um teclado e um mouse sem fio, até por questão de organização na mesa. Então, você vai ligar esse notebook no monitor, tá? Para você poder fazer aquele ajuste de altura. Se você quiser usar o próprio monitor do notebook, aí você faz igual a figurinha aí, tá? Você eleva ele na altura da sua linha de visão e utiliza um teclado e um mouse sem fio. Aí você vai utilizar ele só como monitor, tá joia? Quem utiliza o notebook de forma constante e sem apoio, ou até utiliza o teclado do notebook, tá? Com aquele apoio de notebook, no caso, mas utilizando o teclado, ele não vai ficar com a mão, né, com o antebraço apoiado na mesa. Vai ficar numa postura totalmente esquisita ali, né, no caso. Então, é interessante, se for usar o notebook, utilizar como monitor, junto com o suporte, e um teclado e um mouse separados. Aqui os exemplos, tá? O suporte de documentos, para quem o pessoal que trabalha com nota fiscal impressa, né? A gente sabe que a tendência é digitalizar tudo, mas quem ainda trabalha com muitos documentos, tem que ler muito documento, pode utilizar um suporte de documentos, tá? Onde esse papel, esse documento vai ficar na linha da visão ali, mais alto um pouco, e o trabalhador não vai precisar se inclinar toda hora para ficar olhando um documento impresso. No caso aí, o suporte de notebook, tá? Mais uma vez, utilizando o teclado e o mouse avulso, tá? E utilizando ele somente como monitor. O próprio headset, quem é telefonista, utiliza muito o telefone aí ao mesmo tempo que está digitando. É interessante o uso do headset, para não ficar com aquela famosa postura, né, no telefone normal e apoiando, inclinando o pescoço assim com o ombro, né, para segurar o telefone. Aqui um apoio de pés, tá? Esse apoio de pés, ele tem um ajuste ali de regulagem, né, de altura e inclinação, inclusive aquela roldanazinha ali no meio, ela pode ser até como um massageador para os pés, tá? Então o trabalhador pode até passar o pé ali e massagear, né? Ele tem ali umas bolinhas ali, enfim, é bem bacana esse suporte aí, ele é da Air Micro. Tanto esse suporte do pé, como esse suporte de documentos. As dicas gerais da cadeira: primeiro, espuma com boa densidade. Segundo, ele tem que ter um assento com altura regulável. Terceira dica, 5 rodízios, tá? Quarto, encosto com altura e inclinação reguláveis. E 5, apoio de antebraço regulável. Uma dica de ouro aí
quando a empresa for adquirir um assento, ela procurar lá no fornecedor se esse equipamento, esse assento, ele tem a certificação da NBR 13962, tá? Ou a NR17. Geralmente, os assentos aí que tem essa certificação, eles estão em conformidade com o que a ergonomia pede, ok? Então, vocês não vão ter problemas com isso. Então, é interessante, ao comprar, ao adquirir ou para fornecer esses equipamentos para os trabalhadores, que eles estejam de acordo com essa norma aí, que essa norma ela fala só de assentos, ok? E pedir ao fornecedor amostras, tá? Aqui na minha cidade eu já fiz isso com várias empresas, a empresa queria adquirir um assento, e aí eu solicitei ao fornecedor que, mesmo esse assento estando de acordo com a BNT, né, com essa NBR aí, ele fornecesse 3 ou 4 ou 5 modelos diferentes, e os trabalhadores iam fazer um test drive ali, né, do assento, iam ver qual que era mais confortável, como eu disse, levando em consideração a percepção, né, o fator subjetivo, isso é muito importante na ergonomia também, e aí aquela cadeira, aquele assento de escolha da maioria que era adquirido. Isso é interessante, essa estratégia também. Uma curiosidade para vocês, né, como a gente está falando de postura, a NASA, né, como sempre a NASA, sempre aí na vanguarda da tecnologia, ela fez um estudo sobre a posição neutra, né, do corpo. É uma posição que geraria menos sobrecarga no disco intervertebral, que é essa posição zero gravity, né, que é uma posição de alívio de pressão ali na coluna. Então, eles chegaram ali em certas angulações do corpo, tá, que são essas aí, e isso para eles é um fator de conforto, né? Se a gente for ver, a posição zero gravity é mais ou menos essa aí, tá, desse astronauta que ele está fazendo. Essa posição lembra alguma coisa que a gente tem em casa, ou quando a gente senta mais relaxado, a gente não busca justamente essa posição, que olha só, a gente tem cadeiras aí, né, as cadeiras do papai, as poltronas, geralmente elas fazem a gente ficar nessa posição e é uma posição que a gente se sente confortável, né? Agora, e se eu fosse aplicar essa posição no posto de trabalho, seria viável? Como é que ficaria eu trabalhar nessa posição? Eu teria que fazer um aparato desse aí para poder trabalhar, o que seria totalmente inviável, tá? Então, por isso que a gente dá essas dicas de posição neutra, né? Aquele slide daquela moça sentada ali, e o próprio revezamento de postura. Como eu disse, a melhor postura é sempre a próxima. Então, a gente tem que ter isso em mente. E outra coisa, quebrar o paradigma de que a minha coluna é frágil, tá? A nossa coluna não é frágil. Pelo contrário, ela é uma estrutura muito forte. Então, não claro, eu tenho o fator de risco da postura sentada prolongada, tá? Aí sim é o fator de risco. Agora, por si só, eu sentar e às vezes eu tenho a oportunidade de mudar de postura ali de tempos em tempos, a gente recomenda 5 minutos, faça um ajuste postural. Eu não vou ter grandes problemas aí, ou o trabalho sentado não vai ser um fator de risco relevante. E para finalizar, eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Quem quiser, são 7 dicas que a Associação Internacional de Ergonomia, né, junto com a ABERCO, que é a Associação Brasileira, ela traduziu essas dicas, que são recomendações de ergonomia para o teletrabalho em casa, ou ensino, aprendizagem à distância, etc. É bom lembrar também que quem tem filho pequeno em casa, na idade escolar, e está tendo aula online, essas dicas de ergonomia também se aplicam, tá? Então, quem quiser ver essas 7 dicas, pode entrar lá seguir lá no Instagram, @ergosergonomia. Eu posso passar depois para o Neilo, tá? Lá tem um post sobre, uns 2 ou 3 posts sobre home office, algumas dicas. Então, vocês podem dar uma olhada lá. E em breve nós vamos lançar um vídeo também, né? Com algumas dicas de exercício que a pessoa pode fazer, de alongamento, preparação em casa, que ela pode adotar, tá joia? Quem puder, segue lá, @ergosergonomia. Então, eu tenho aí a dica número 1, que é a aplicação da regra 20-20-10 ao utilizar dispositivos informáticos, ou seja, a cada 20 minutos, utilizando os equipamentos de visor, né, computador, o próprio celular, o tablet, você vai fazer uma pausa de 20 segundos e fixar o olhar numa paisagem ou objeto a pelo menos 10 metros de distância.
tá? Então, isso é para favorecer um cansaço, para favorecer um descanso visual, tá? Então, quando eu fico muito focado olhando para uma tela durante muito tempo, isso pode me gerar prejuízos visuais, tá? Então, isso é bem conhecido. Então, a cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos e olhem em algum objeto a 10 metros de distância, ok? A dica número 2, sempre alternar a posição sentada em pé, tá? Você está utilizando o computador em casa a gente tem mais, né, oportunidades de pausas, mais flexibilidade, então sai do seu posto de trabalho, fica em pé, dá uma volta na casa, né, vai fazer um carinho no cachorro, quem tem cachorro aí, né, até para esparecer um pouco. Então, só isso aí de vocês levantarem e andarem já ativa a circulação, né, vocês já tiram um pouco a atenção ali naquele trabalho que às vezes está muito estressante, enfim, é muito benéfico nesse caso. As próprias empresas, né, algumas têm salas aí com jogos, né, salas de descanso, tem ali um ambiente ali de lanche, né, que a pessoa pode ir bater um papo, enfim, é interessante. Aí pulei para a dica número 6, que é pare, solte e relaxe, né? Tente adotar esse comportamento como um hábito para fazer micropausas. Como eu disse, a gente está em casa, está no home office, né? A gente levanta, vai ali no jardim, né? Vai ver ali um cachorro, vai fazer um carinho ali, enfim, né? Vai, às vezes, dar um chameguinho no filho ali, enfim, para a gente poder relaxar um pouco, não ficar muito preso e no posto de trabalho. E aí, para finalizar a nossa apresentação, eu trouxe uma frase da Julici Abraão, né? Que ela fala o seguinte: quanto mais os conceitos de ergonomia, de respeito ao trabalho dos sujeitos agentes for incorporado ao universo da produção, maiores serão as possibilidades de reduzir o sofrimento patogênico do trabalho e as perdas de improdutividade dos sistemas. Como eu disse, a ergonomia ela só tem a acrescentar dentro de uma organização, tá? Uma ergonomia bem feita, uma gestão ergonômica bem feita dentro de uma empresa, uma comunicação eficaz entre os vários setores da empresa, isso só traz benefícios, tá? Isso se traduz em produtividade, conforto e qualidade e segurança, tá joia? Então, eu agradeço a vocês. Se tiverem alguma dúvida, tá? Estou à disposição e é isso aí. Obrigado.